E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo, dessa vez não no meu local normal, mas eu não tinha como não perder a oportunidade de falar do nosso Assimilação RPG, que começou no domingo passado e, bom, já é praticamente sábado e eu ainda não tinha falado sobre, mas eu terminei o episódio e a gente vai fazer aqui a nossa análise sobre o que eu achei, sobre o que eu gostei desse episódio e, é claro, dar uma notinha aqui ao final sobre como foi toda essa nossa experiência. Então, a Assimilação RPG, lembrando para todos vocês, é narrado aqui pelo nosso caro Rakim, ok? Ele é o narrador, ele ficou enquadradinho. Ele é o narrador dessa história, dessa aventura, e ele, então, criou o sistema junto com seu amigo Lau. Esta daqui não é a primeira temporada de Assimilação, nós já tivemos um prólogo, já tivemos o Assimilação Êxodos, e agora a gente está tendo o Assimilação Dia Zero. Mas a parte boa é que o Dia Zero ela é desconectada, né? Quer dizer, ela é conectada a isso tudo, mas ela não é uma sequência direta. Então você pode começar assistindo o Dia Zero e depois passar para as outras temporadas de Assimilação. Então aqui é sobre a origem desse colapso, enquanto as outras temporadas já falavam sobre como ficou o mundo pós o colapso. Então aqui a gente vai ver pessoas normais, repórteres, médicos, estudantes, se desenvolvendo durante este mundo que está começando a passar por coisas estranhas e principalmente nesse episódio a gente vê as coisas estranhas rolando. Partindo em si para a história, eu gostei muito de como o Hakim fez essa narrativa conjunta, sendo construída passo a passo, de como os jogadores iriam se unir. Eu não sei exatamente o que tanto disso estava no roteiro dele de mestre e o que aquilo ele já tinha meio que programado, mas a forma que as coisas foram acontecendo, deu para perceber que pelo menos, se não estava tudo no roteiro dele, tudo casou com a ideia de unificar esses personagens que tinham vidas tão distintas. Como que eu iria juntar um personagem que é um repórter, um personagem que está entrevistando alguém importante, né? Uma pessoa que é responsável pela eu esqueci qual é o nome, eu tenho tudo anotado aqui, mas é o responsável pela Saguro, né? Que é uma empresa de aviação e eles vão fazer então essa viagem para pessoas do Brasil ali poderem passar pela órbita da Terra, né? Então vai ter ali uma passagem, eles vão se afastar um pouco da Terra, acho que não chega aí para o espaço, mas a gente tem toda essa entrevista inicial e quando eu vi o repórter eu fiquei, cara, como que ele vai juntar o repórter com outro personagem que é músico, sabe? Então como que ele vai juntar o Ítalo, né, que é o repórter, que tá fazendo ali algumas perguntas pra cima do personagem sobre essa questão de que parece ter algumas doações erradas, o governo tá enviando dinheiro para Saguro, que não tá fazendo muito sentido esse investimento, e isso nos dá pistas para teorias que a gente vai fazer com relação a como que é o fim do mundo, o que é o colapso do assimilação, e bom, essa parte inicial dá essa base, apresenta um personagem, né? Um dos personagens, que no caso é este que tá aqui, o nosso caro Ítalo, né? Então a gente vê o Ítalo aparecendo, vê o Ítalo fazendo essas perguntas e a gente vê um núcleo de personagens ao redor do Ítalo, mas que não chegam a ser importante por agora, né? Então a gente tem tanto o assistente, né? Que é a pessoa que faz algumas fotografias ali junto a ele, quanto um adversário, né? Um cara mais forte que acaba meio que confrontando ele algumas vezes ali. Eu até achei meio clarim diário, né? Tanto que eu acho que o nome da empresa dele lembra algumas coisas do tipo, né? Tech Diário, Planeta Tecnológico, algo do tipo, o nome do local ali que ele trabalha. Mas a gente tem esse envolvimento inicial dos personagens, mas você não entende como que eles vão se juntar, porque logo após isso a gente corta pro segundo núcleo. A gente corta pro núcleo do Malik, que é um músico. Ele tá no meio de uma balada punk e ele tá lá nesse espaço fazendo ali um ensaio porque eles já vão tocar. E você fica meio que tipo assim, cara, qual a correlação do que tá acontecendo com este personagem aqui? O que que ele tá fazendo nesse local que vai juntar ele a um repórter que estava entrevistando uma pessoa responsável por lançamentos de voo? Então
eu já estava muito achando que o Hakim ou ele ia forçar muito pra conseguir juntar os personagens, ou ele ia meio que seguir com núcleos paralelos, né? Mas a gente vai pouco a pouco vendo isso tudo sendo construído. Então, o Malik é um personagem que tem uma introdução muito interessante, os personagens têm um vertíligo, que tem uma música, uma banda pequena, que trata a banda ali bem próxima dele, principalmente essa mulher aqui que está junto, né, que é a Kiki, né, que eu esqueci qual é o nome dela completo, mas eles acabam chamando ela mais de Kiki. E, bom, a gente vê eles inicialmente aparecendo na história e, com o passar do tempo, a trama deles também vai se evoluindo para uma espécie de conflito. Quando uma outra banda aparece no espaço em que eles trabalham e você já percebe que eles não fecham com essa banda, não. Eles não se curtem, eles não se batem, eles não se gostam. E aí a gente passa para outros núcleos dessa história. A gente acaba vendo o Juan, que é uma pessoa que está tentando ali entrar em alguma instituição de medicina, né, biomedicina, e ele consegue. Então ele tá fazendo ali os últimos questionamentos, ali os últimos questionários para pegar o seu avião e poder ir estudar, né? Então a gente já fica, cara, um cara vai pegar um avião e vai para longe, como que ele vai se juntar com isso tudo? Então ele vai sair nesse dia de avião, mas é alguém que não viveu o mundo, que não explorou ali as outras possibilidades que a vida pode te trazer. E é a única pessoa que ele tem ali ao lado dele que pode ajudar o Juan é a Lívia. Então nós temos a personagem aí aparecendo como se fosse o braço direito dela, ela que já é formada, não entende muito bem se em medicina, se ela é médica mesmo, ou ela se é uma assistente, né? Esqueci, uma enfermeira, né? Então não deu pra perceber muito bem. Alguns momentos chamam ela de médica, doutora e tudo mais, mas ela parece, dentro do cargo dela pelo menos, agir mais como uma espécie de enfermeira. Não sei se é uma questão de cargo ou realmente é uma questão de formação. Então eles meio que se ajudam, né? Um biomédico, uma médica ali, e bom, a gente vê que é um personagem que quer conhecer o mundo, mas o principal motivador ali que a gente acaba percebendo nisso tudo é que ele tem uma pessoa da família que está doente, a sua avó. Então a vozinha dele tá bem magra, bem fraca, ela tá ali assistindo novela, fala um pouco com ele, e a gente entende que ela tem uma doença que ninguém sabe muito bem ao certo o que é, né? Eu até me identifiquei nessa questão porque minha avó tem exatamente a mesma coisa, uma doença que ninguém sabe o que é. Será que ela vai assimilar? Não sei. Mas o que importa é que eles têm esse momento aí de conversa e depois a gente acaba entendendo que isso tá junto de um plot por causa que um paciente no médico onde a Lívia trabalha também parece ter exatamente a mesma doença, né? Então é uma correlação, posso cuidar daquele paciente para encontrar uma forma de ajudar ali a vovó do Juan. Então a gente vai vendo essa passagem aí e a gente vai partindo para outros momentos dos outros núcleos já apresentados. O Ítalo, né, ele também está querendo pegar um voo, né? Ele também precisa pegar um voo, né? Ele que está girando para um lado e para o outro sendo repórter e ele acaba meio que se encontrando com o Juan. Então a gente tem a primeira interações de mundos de personagens, né? Então um se despede da Lívia e acaba encontrando outro personagem. Então já fiquei pensando, cara, talvez no final da temporada o Juan se encontre com a Lívia, mas o encontro vai ser mais rápido do que eu pensei, mas também muito mais agitado do que poderia ser possível. Mas não antes que a gente pudesse ver mais um personagem, o Theo, que é um comissário de bordo que sempre teve sonho de poder voar, né, de poder passar a sua vida voando, e ele agora vai ter essa oportunidade de atuar nessa carreira e poder voar praticamente sempre. Então, ele é o personagem com traços mais diferentes de todos aqui, né? Ele lembra mais essa ideia de que em RPG as pessoas não são só pessoas normais, né? Mesmo que for um RPG contemporâneo, ela sempre vai ter algo mais exagerado, algo que não daria certo aí no nosso mundo real, ou que até dá certo, né? Mas ele tem uma grande trança, né? Ele tem duas tranças ruivas bem enormes que descem ali pelo corpo, chegam ali quase nas alturas do chão, né? No caso, na altura do chão, faz sentido também. E ele tá ali tomando um cafezinho e esperando o seu momento para ir. A gente também é apresentado alguns companheiros, né? Em principal, uma outra comissária de bordo que deve estar ali há mais ou menos uns 2 anos, mas que acaba mandando muito, como se no Theo, como se ela soubesse de tudo, como se ela fosse muito mais velha do que ele, como se ela soubesse muito mais das coisas, mas ela tá há pouquíssimo tempo também.
Mas voltando ao Malik, né, a gente tem um momento de alta agitação acontecendo, né? Por causa que essa outra banda que chega ali tem meio que uma rivalidade com a banda do Malik. Então eles acabam se desentendendo, por causa que ele xinga ali o Malik, xinga a mãe do Malik, e aí ele parte pra cima realmente, criando um combate, né? E até a Kiki também vai pá, socar um dos membros ali da banda e a gente inicia em si uma briga, tá? E antes de continuar, só quero lembrar para vocês que esse vídeo aqui é mais que uma análise, né? Eu estou fazendo ali uma ideia, né? Passando o que aconteceu na história por ser o primeiro episódio, por querer mostrar os personagens também para vocês, mas isso não vai servir exatamente como um resumo. Se tudo der certo, depois eu vou fazer um resumo, onde é só uma síntese narrativa de tudo que aconteceu na sessão, com os nomes sendo mais claros, né? Eu falando o nome da Kiki completo, falando o nome da banda aqui que ele está combatendo e servir como um momento para você que perdeu um episódio poder reassistir ele por completo. Aqui eu vou tratar exatamente desses elementos gerais e depois a gente vai focar na parte de analisar o que eu achei do episódio em si, tá? Então, por isso que não há tantos detalhes sobre as questões acontecidas e estou acelerando algumas coisas. Mas o que importa é que durante essa briga, a Kiki acaba sendo esfaqueada. E eu acho novamente que era um plano do jogador, né, do mestre no caso, mas a narrativa do jogador de querer brigar com aquela banda, de poder considerar que o RPG é muito sobre escolhas, e a escolha dele foi brigar, acabou gerando uma consequência. E a consequência foi que a Kiki precisava ser levada até um hospital. Então a gente tem toda a saga do Malik levando ele até o hospital e a Lívia estando no hospital nesse momento. Eu até pulei esse momento, na verdade, porque a gente vê um momento ali da Lívia no hospital, entendendo que as coisas estão meio confusas, que há muita agitação, e que o paciente que tem a mesma doença ali, da avó do Juan, meio que se descontrolou, partiu para cima das pessoas, bateu neles. Então a gente vê que há se construindo alguma coisa ali, algo, possivelmente, né, obviamente pra gente que já viu outros episódios, é algo sobre a assimilação. Então talvez esse vírus da assimilação já esteja no mundo, ele já está sendo testado, ele vazou e algumas pessoas estão sofrendo dos seus efeitos, no caso desse paciente. Agora sim, a gente vê a chegada do Malik no local e mais núcleos de personagens começam a se unificar. O Malik que estava só, agora está junto e os outros personagens estão também juntos em uma outra aventura. Agora só falta ele juntar as duas peças e como ele faz isso é muito bom. Porque no avião, os jogadores acabam passando por um evento estranho. Todo o céu fica vermelho e até os personagens no hospital começam a ver também o céu avermelhado. E durante esse momento, uma pane elétrica acontece em todos os locais. O hospital fica sem eletricidade, acaba danificando diversos aparelhos. As pessoas começam a ficar mal por causa disso, né? Porque muitas pessoas dependiam desses aparelhos para poder estar viva no hospital. E quem estava no avião agora está em uma queda livre. Então confrontos começam a acontecer e eu gosto muito de como a assimilação trata os adversários, né? Os desafios. Desafios não são só inimigos com uma faca, uma pedra, uma espada vindo pra cima de você. Desafios é qualquer coisa. Eu gosto muito dessa ideia, né? Eu levo essa ideia para alguns dos meus RPGs de ter tipo ficha de tempestade. Sim, uma tempestade ela tem uma ficha porque ela tem formas, elas têm ações, elas têm formas de poder te atingir ali, movimentos, né, para poder te atingir. E do mesmo jeito que um inimigo comum também teria. Então você não precisa só usar ali um personagem, no caso um evento, né, ambiental ou algo do tipo, apenas como uma forma de, gira um teste disso, gira um teste daquilo. Você pode realmente usar isso como uma espécie de desafio, uma espécie de inimigo que não é derrotado destruindo necessariamente sua vida, mas nesse caso aqui é acalmando as pessoas. Então, eles simplesmente estão tendo uma grande agitação, as pessoas estão correndo para um lado, para o outro, estão se matando, estão atropelando os outros e eles precisam resolver isso. Então, eles iam, chegavam, conversavam, tentavam fazer com que aquelas pessoas elas mudassem a sua opinião de desespero e acabassem se contendo, né? As expressões dos seus sentimentos acabassem ficando mais retidas e elas tentassem se acalmar para evitar ainda mais tumulto. Então pessoas acabam tendo o pescoço quebrado, destruição, caos. Mas enfim, a gente vê o avião
sendo pousado depois do Theo ali fazer algumas manobras, já que o piloto tinha morrido num curto-circuito que deu em todo o sistema após o céu ficar vermelho. E durante todo esse momento, o hospital também passa por alguns ataques, pessoas estão brigando lá dentro, está começando a ter um caos, o paciente parece estar ficando um pouco mais descontrolado, a Kiki está sendo operada, ela agora pode ser levada ali, ajudado pelo Malik, depois de alguns problemas, né, com um médico do hospital que não queria operar a Kiki, queria muito saber sobre a questão de se ela tinha como pagar esse processo e coisas do tipo, mas a gente tem, então, esse momento de agitação acontecendo, e eu acho que o Hakim faz isso muito bom. A forma que ele trata o apocalipse, o caos, a morte, a destruição, algo que em segundos ali passa de uma vida cotidiana normal, de uma cidade mais interiorana, né, por mais que ela não seja uma cidade, pelo que eu lembro, né, ela não chega a ser uma megalópole, mas ela também não é uma cidadezinha do campo, né, mas eu acho que ela fica no meio termo entre isso aí. Mas a cidade, do nada, vira uma destruição completa. Então, o hospital, que era um local de rede de apoio, um local para se ter união, a gente tem desunião, a gente tem guerra, a gente tem briga lá dentro. E eu gosto de como isso é retratado dentro do Assimilação. E, ao mesmo tempo, a gente tem a queda do avião, que demonstra também a mesma coisa. O avião caiu no meio da cidade, estourou, quebrou-se, que agora tá pegando fogo. E eles veem outros aviões caindo, só que um avião que não teve um bom, entre aspas, pouso, cai de pico e explode ao longe. Então eles veem a rua destroçada, carros largados, carros batidos. Parece que no momento em que o céu ficou vermelho, tudo acabou saindo do controle. E pessoas também agora estão parecendo partir uma para cima das outras. Você começa a perceber que realmente o Hakim, numa narrativa de RPG, conseguiu passar esse medo que um apocalipse em uma série, um filme, um jogo como The Last of Us também consegue te passar, de que o mundo cai muito rápido, que as nossas correntes que nos mantêm são muito mínimas e que qualquer coisa pode causar uma grande destruição. Então, acaba, não qualquer coisa, né? Todos os aparelhos praticamente elétricos queimaram, os celulares que estavam no bolso dos jogadores começam ali a queimar, né, nos personagens. Mas, neste momento, a gente vê a figura do Juan, eu acho muito interessante como foi a narrativa, principalmente porque é uma pessoa que só jogou RPG praticamente 2 vezes, né, no beta teste do Assimilação, e agora, na temporada do Assimilação, ele acaba sendo uma corrente de bondade, né? Então ele ajuda uma criança, né, que tinha perdido ali a sua mãe, ele também ajuda uma filha com uma criança que estava claramente morta, mas ele dá uma última esperança para ela, vamos levar ela no hospital, vamos ver o que é possível fazer. Então a gente tem esse momento dele meio que sendo a pessoa mais jovem, mas a pessoa que vai mais no cerne de nenhuma mão larga a outra, tá? Então ele segura, ele vai levando o povo e vai falando, ó, vamos pra cima, vamos pro hospital, tem um hospital aqui perto de uma amiga minha que é a Lívia, eu conheço ela, a gente chega lá e a gente consegue se cuidar, se tratar, e eles vão juntos, né? Praticamente várias pessoas correndo até o hospital, mas também há várias dessas pessoas descontroladas tentando pegar eles, atacar eles. Então eles correm ao máximo o possível para o hospital e agora sim o Hakim consegue unir todo o grupo. Com todos os jogadores unificados, agora sim o Hakim tem um momento ali para poder narrar para geral. E o que eles acontecem aqui, novamente, não é um vídeo resumo, então eu vou contar mais a resolução final. Eles conseguirem dar um jeito meio que de escapar dessa multidão que está começando a atacar eles, tentando salvar a criança, tentando salvar outras pessoas no meio do caminho. E eles começam a subir para os andares mais de cima do hospital. E finalmente, em algum momento, eles conseguem ali ao final. Se eu não me engano, a criança está com eles, né? Tem um momento que o Juan, no meio de um desespero, falha num teste e acaba soltando a criança. Mas pelo que eu entendi, eles conseguem puxar ela de volta e uma outra criança estava morta ali. Eles tentar ajudar a criança, no caso, não necessariamente morta, ela estava caída, mas eles não conseguem. Enfim, eles fecham a porta, contendo aquelas pessoas atrás da porta e eles ficam lá no térreo, ou no térreo não, esqueci qual é o nome que se dá, mas a parte de cima do prédio, né? Eles ficam na parte mais alta do prédio e nesse momento a gente tem o momento final do RPG, onde a gente vê uma espécie de estrelas cadentes caindo do céu. E é que com essa cena do mundo destruído, do mundo queimando, mas de brilhos caindo, que a gente vai praticamente terminando a sessão com tantas dúvidas quanto foi no começo, tá? E aí eu digo pra vocês que
A minha ideia sobre uma possibilidade de alienígenas, que foi o que eu sempre disse, desde quando eu sempre comecei a assistir Assimilação, eu sempre disse para vocês, eu tenho uma ideia de que existe a possibilidade de ser uma espécie de planta alienígena que caiu na Terra e ela acabou se modificando e criando as assimilações que nós temos hoje em dia, né? Mas existem outras possibilidades também, tá? Botando de maneira mais avulsa, também tem a chance do Asaguro estar responsável por tudo isso. Talvez remover as pessoas de uma camada de distância, né? Isso me lembra muito um anime chamado Dr. Stone, onde quem tá no espaço acabou não sendo afetado por um problema que aconteceu na Terra, né? Então, no caso lá, as pessoas se petrificaram. Aqui a assimilação foi disseminada. E aí imagina que isso não afetou as pessoas que estavam no espaço, essas pessoas vão poder descer num local apropriado e poder viver nesse local resetado, né, nesse mundo restartado. Lembra também muito a ideia de Fallout. Então são possibilidades aí para o que rolou dentro do Assimilação. Mas no geral, para mim, foi um episódio muito legal mesmo. É um episódio longo, mas não é uma questão proposital, né? O Hakim falou que ele teve que até cortar alguns combates. Ele não achou que ia sair tão longo assim. Então não foi uma questão de que eu quero que todos os episódios estejam quase 6 horas. Isso é um negócio que acabou tendo 6 horas para poder fazer toda esse movimento de demonstrar para vocês o que é o início da assimilação. Eu tenho algumas críticas rápidas aqui anotadas, né? Primeiro, a questão da narrativa do Hakim é que em alguns momentos ele acaba sendo um pouco raso com seus NPCs, né? Pelo Hakim, ele tem uma forma de se expressar muito, na minha visão, né? Uma pessoa que não vê tanto a forma que o Hakim fala, né? Ele tem essa mistura, né? Do sotaque, meio que da forma de falar paulista, misturado talvez aí com o baiano, né? Eu acho que o Hakim é da Bahia, então talvez ele misture isso e ele acabe usando isso para todos os personagens. Se você vê a forma que os personagens do Hakim interpretam são muito parecidas, né? Os NPCs. Então, eles são muito chulos, né? Todo NPC do Hakim solta palavrão, todo NPC do Hakim parece ter a mesma forma de dialeto. E é uma dificuldade que eu também tenho. Eu não consigo fazer um personagem com um dialeto excepcional, porque eu não tenho um dialeto excepcional. Eu não tenho um grande vocabulário de palavras também. E eu acho que o Hakim sofre do mesmo. O Hakim narra muito mais próximo do que eu diria. Mas é algo que está me incomodando com relação a NPCs. Os NPCs dele são muito parecidos. Muito, muito, muito parecidos, tá? Então, isso acabou me incomodando um pouquinho só. E também tem uma questão com relação a testes. Eu acho que em momentos de conflito faz sentido você pedir vários testes, porque isso é o que resolve nessa questão do que eu falei de que esses desafios, essas ameaças, elas não possuem pontos de vida. Então ele precisa fazer testes para a gente poder entender se eles estão lidando bem ou não contra essa ameaça ali que tá rolando, como o tumulto. Mas ele precisava fazer testes em dois momentos específicos para levantar uma pessoa, então ele precisou que alguém jogasse um teste para soltar a criança de sua mãe, né? Ela estava agarrada em sua mãe e ele teve que fazer um teste. Eu entendo que meio que a criança tá forçando, e aí você meio que pode fazer esse cabo de guerra contra a criança. Mas não achei necessário. É um personagem adulto, é um personagem maior do que a criança. Não tinha tanto a necessidade de fazer isso. Ainda mais porque ele puxa e ele fala: você machucou a criança durante essa puxada. O jogador fica tipo: cara, eu não queria machucar ela, eu não queria fazer isso, cara. É, eu tenho sucesso na minha ação e acabo machucando na criança. Isso é muito ruim, de certa maneira, ali, pro jogador. Isso afeta o jogador, isso causa ali um momento ruim nele. E outras coisas que acontecem também com relação a isso é quando o personagem do Malik tem que fazer um teste para levantar a Kiki, né? E eu fiquei assim, tipo, cara, um teste para levantar ela, um teste para pegar ela no colo. Com a necessidade de você trazer mecânica para algo tão simples assim, tá? Então eu acho que o Hakim exagera um pouco na sua quantidade de testes, mas no geral ele tem uma narrativa, como eu falei para vocês, muito próxima em minha. É alguém que não fica se dedicando a cada micro detalhe de uma cena, a metragem, né? Para quem já viu o Mestre Pedroca narrando, ele vai falar sobre um espaço, ele fala sobre a metragem, sobre o tamanho, ele fala sobre a cor desse colchão, que o colchão é de certa cor e tal. Ele não fala só azul ou só ciano, ele descreve com uma precisão imensa e que pra mim
normalmente não acho como tão positivo, tá? Eu acabo me distraindo mais com o personagem falando, com o mestre falando isso, do que nos pontos realmente importantes. Então o hacking é muito mais de ponto importante. Vocês estão dentro do avião. Todo mundo entende o básico do avião. No momento em que as coisas começam a acontecer, tem uma porta em tal lugar, vocês veem algo em tal canto, as máscaras caem no céu. Aí são momentos que precisam da descrição. Mas você não precisaria fazer uma descrição anterior a isso, descrevendo a gente. Vocês veem ali uma marquinha no teto que demonstra ali onde fica as máscaras de oxigênio para em caso de emergência. Vocês veem cada coisinha, o botãozinho para um lado, o botãozinho para o outro, o que é uma narrativa que eu não sou muito habituado, ou a grande narrativa que se tem às vezes de narrar um todo, né? Então você entra num espaço, eu narro todo para você rapidinho e a gente se foca. Não, vamos narrando aos pouquinhos. Eu gosto também dessa ideia. Para tirar também esse momento de. É o momento do mestre, é o momento do player. Vamos acasalar tudo isso, vamos chamar assim. Então eu gosto de como que o Hakim faz essa questão da mestragem, né? Da narração. Eu gosto bastante. E eu acho que o Hakim aí é uma pessoa excepcional em sua narragem da forma que ele a faz. Mas um errinho ou outro que ele pode acabar ali consertando, né? Não chega a ser um erro, né? Mas eu acho que é algo, um RPG de entretenimento, NPCs mais variados em sua forma de falar, em seu vocabulário, talvez seja uma coisa que tanto eu quanto ele, a gente pode se focar em um dia melhorar nesses aspectos, tá? E com relação à história, eu gostei muito de como ele fez a união de tudo, gostei como as coisas aconteceram, e dessa vez aqui eu vou dar uma nota mais geral pro episódio, em vez de fazer aquela coisa de dar uma nota para cada aspecto em específico, eu diria que para mim é um episódio. Muita gente pode não gostar, mas lembrem-se, eu normalmente quando faço vídeo falando de nota, eu sempre indico 6 já é uma nota excelente. E para mim aqui a simulação pega ali sua nota 7, tá bom? Então ela pega sua nota 7, 8, 9, 10, já é para coisas muito mais emocionais, algo enorme, gente. Então, por isso que eu gosto de bom, não é abaixar a nota a palavra certa, mas eu gosto de tentar ser realista, colocar uma nota que faça sentido, para uma comparação no futuro, quando eu pegar um episódio que foi bombástico, eu poder comparar e falar, ó, este é um episódio nota 10, um episódio perfeito e tal. A gente tem um ótimo começo, mas não é um começo de brilhar extremamente os olhos, por mais que tenha sido muito bem feito, muito bem construído, como que este começo do fim do mundo iniciou, vamos chamar assim. Então, aqui falou que eu sou o Lúcio, seu narrador, não no momento atual, não no local habitual, então não vamos ter tela de final aqui, então é só isso mesmo, não vamos ter uma grande edição e fui. Valeu, gente. Falou.